Se eu abrir apenas o gráfico de 1 minuto, provavelmente eu vou encontrar dezenas de oportunidades. Mas eu não quero dezenas, eu quero entender qual delas realmente faz sentido. E para isso, eu sempre começo pelo mesmo lugar, a estrutura maior. Hoje eu vou analisar o mini Nasdaq, do macro ao micro, e mostrar como cada time frame contribui para construir uma única narrativa de mercado. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então bora lá, vamos começar a rabiscar o gráfico aqui, para ver o que a gente pode entender de contexto, né, de narrativa nesse vídeo aqui que eu vou fazer aqui para vocês. Então a gente está aqui no MNQ, né, o mini de Nasdaq, e eu estou no gráfico do anual, ou seja, cada barra dessa vale um ano. E eu vou começar a análise de forma bem simples, tá? Olha só, aqui está bem fácil, o mercado subiu, desceu e subiu. Então aqui nós temos o que? Um pivô. Então, como a gente já aprendeu em diversos vídeos que eu tenho aqui no canal, sempre que o mercado faz um pivô no time frame, significa um fluxo. E o fluxo do anual é o que? É o mensal. Então aqui nós temos o que? Um mensal. Beleza? Aí, uma outra coisa interessante é que tá vendo que essa barra aqui, ela veio para a mínima, né, dessa outra aqui, certo? Então o mercado ele fez um outro pivô aqui. Ele fez assim, ó, topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto e topo mais alto de novo. Ou seja, observa que esse rompimento é um pivô também. Então, a gente consegue entender que aqui também temos um mensal. Porque é um choque, aqui é um boss, né? Então foi um boss do quê? De fluxo. Ele fez esse primeiro e depois esse daqui. Então eu vou considerar esse daqui como o quê? Como mensal. Agora eu caio aqui para o mensal e a gente vai começar a analisar o que a gente pode ter nessas regiões e o que a gente pode já tirar de contexto. Bora lá. Eu vou deixar essa estrutura para depois, porque já passou. Agora a gente está trabalhando dentro dessa estrutura aqui do mensal, certo? Esse topo e esse fundo aqui. Então dentro dessa estrutura do mensal, a gente pode observar que é um mensal por quê? Olha só, ele varreu uma liquidez aqui de fundo, certo? Ele varreu essa liquidez de fundo e colocou o mensal para cima. Na sequência, o mercado fez um mensal interno. Por que é um mensal interno? Observa só. O mercado está aqui no fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Ou seja, depois só que ele rompeu. E esse movimento aqui significa o quê? Significa que ele varreu essa liquidez de fundo, certo? E colocou esse mensal aqui para cima. Correto? Então a gente consegue enxergar essa varredura de liquidez antes de colocar o mensal para cima. Só que se você olhar pelo 12 meses, ele não fez um pivô. Ele está assim, ó. Ele está reto. Ele não está fazendo um pivô igual antes aqui embaixo. Então, já que ele não está fazendo isso nessas barras de cima, eu considero esse mensal aqui o quê? Interno. Beleza? Então, teoricamente, a nossa estrutura principal do mensal é esta daqui. E essa aqui é uma subestrutura, ou seja, é uma estrutura que está dentro desse mensal. Mas como a gente está no gráfico mensal, cada barra vale um mês, não vai fazer diferença para a nossa análise, tá bom? Nesse momento aqui nada vai fazer diferença, porque a gente pode tranquilamente trabalhar dentro dessa perna, desse mensal interno. Inclusive, a gente já observa que tem order block, que gerou ineficiência, a gente tem o que nível chave, beleza? Então vamos lá. Dentro aqui do mensal a gente já marcou o que a gente conseguia ver. Agora eu vou cair aqui para o semanal. Olha só, pessoal. Aqui no semanal, a gente começa a observar o que? O mercado veio muito forte para cima. Aqui você consegue ver que ele colocou um pivô, certo? Olha só. Fundo, topo. Fundo mais baixo, topo mais alto. Aí depois ele veio e rompeu esse fundo, tá vendo? Depois ele tentou corrigir, ou seja, romper topo novamente. Ele ia fazer mais uma interna, mas ele não conseguiu e rompeu de novo. Então o mercado agora está numa tendência de baixa, ou seja, não é uma tendência de baixa, o mercado está em alta, que está claro que está em alta aqui. Mas agora dentro dessa estrutura que a gente está olhando, ele pode ter nos indicado, depois da quebra desse fundo, que começou
um movimento de correção dessa pernada do mensal interno. E ele vai terminar a partir do momento que ele fizer um choque, depois de concluir o ciclo desse range aqui, dessa estrutura, e romper o topo. Só que como a gente está no semanal ainda, a gente não sabe, a gente tem outros time frames, né, para continuar analisando. Então vamos continuar aqui. A gente observou que o mercado subiu, desceu e subiu. Então, aqui no semanal, a gente consegue observar que a gente tem um fluxo. E a gente já sabe que o fluxo do semanal, ou seja, é o time abaixo. Então, isso aqui pra gente é um diário, que é o fluxo do semanal, beleza? E olhando pelo próprio semanal, a gente já consegue ver que teve um choque do diário, ou seja, esse fundo aqui foi um choque do diário. E esse aqui, em seguida, foi o que? Um boss do diário. Então a gente observa, né, que o mercado subiu, desceu, rompeu o fundo, tentou romper topo, não conseguiu e voltou e rompeu o fundo de novo. Então agora aqui no diário, a gente no semanal a gente não consegue mais ver nada. Então a gente precisa ir agora ir pro diário. Vamos lá. Aqui no diário a gente já consegue ver algumas informações, porque a gente tinha falado, né, que foi um diário que ele varreu a liquidez desse topinho aqui, ó. Tá vendo? Só que é interessante o que a gente pode analisar olhando para cá, ele varreu essa liquidez e colocou ele para baixo. Só que você pode observar o quê? Que o mercado ele colocou um fluxo aqui, certo? Ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, certo? E depois ele fez o quê? Isso daqui. Observa que movimento que é esse. Ele tentou, ele foi para baixo, varreu essa liquidez aqui, né? Fez esse choque, só que depois ele virou esse fluxo aqui. E observa que a partir do momento que ele vira esse fluxo, aqui, ó. Imagina que você estava nesse dia daqui, certo? E o mercado tinha colocado essa estrutura aqui para alta, certo? Porque ele tinha rompido isso daqui, então era como se ele tivesse varrido a liquidez do choque e ele chegou lá em cima e ele tinha que decidir, ele vai romper topo ou ele vai romper fundo. E aí o mercado colocou o quê? Uma estrutura de baixa, certo? Só que quando ele chegou nessas regiões de baixa, olha a paulada que ele deu para cima aqui. Vocês conseguem ver? Aqui, ele tentou romper novamente, ó, um topo. E quando ele voltou a corrigir, nessas regiões ele não perdeu o fundo e corrigiu de novo. Ou seja, quando você está operando o dia, essas estruturas, essas pequenas estruturas que são formadas, não pequenas, né? Eu estou aqui pelo diário, claro, mas serve para qualquer time frame. Você pode operacionalizar essas estruturas, porque a gente não sabe se o mercado vai passar direto. Ele bateu aqui nessa região de fundo e depois ele reagiu. Então, num dia que você vê um choque desse daqui, dentro de contexto, né? Porque ele já tinha feito um aqui, recuou, depois ele virou o fluxo aqui de novo, voltou e testou. Você poderia ter pego compras nesse dia, tá vendo? Tinha contexto para isso. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar o seguinte: o mercado tentou colocar isso daqui para cima, certo? Só que isso aqui era liquidez, exatamente como isso daqui. E aí ele virou esse fundinho aqui, antes de virar o boss ali de baixo, certo? Então aqui você tinha uma estrutura do diário interna, certo? Porque dentro do diário você tem uma estrutura dentro dele aqui. Então aqui você tem o que? Um diário interno. Então eu vou colocar um ID aqui de diário interno. E o mercado continuou seguindo o fluxo. Ó, do diário, dentro da estrutura do diário, ele não rompeu o topo. Olha só, a gente tem essa estrutura. O mercado veio topo, fundo, topo, fundo, topo e rompeu, certo? Então o mercado respeitou essa região de cima, ele não rompeu. Então a gente estava trabalhando dentro desse diário e o diário foi respeitado. Depois o mercado veio, tá vendo que ele não varre nenhuma liquidez aqui pelo diário, certo? Então isso daqui é apenas um fluxo. Então essa região aqui é um 4 horas, porque é o fluxo, certo? Então a gente tem o quê? Antes, né, desse boss do diário que ele fez aqui depois, a gente tinha o quê? Um choque do diário, depois a gente tem uma interna do diário para baixo também, e agora nós temos o quê? Um H4 para baixo também, certo? Só que dentro da hierarquia de time, a gente entende que o quê? Que o interno do diário é mais forte do que esse H4 aqui. Então, às vezes, imagina que ele não rompeu esse fundo, tá? Ainda. O mercado podia vir aqui,
varrer liquidez de topo para continuar esse movimento de baixa, porque aí ele ia fazer o quê? Um novo diário interno, entendeu? Então é isso quando eu falo de hierarquia de time frames, tá? Então era só para ter esse contexto no geral. E aí depois o mercado veio e fez esse boss, certo? Aqui no diário, a gente observa que a gente tinha esse nível chave aqui e a gente tinha esse também, ó. E foi exatamente aqui que ele parou, tá vendo? Por que esse nível chave aqui eu conto ele? Porque foi um pivô, observa só. O mercado subiu, desceu, tentou romper topo, não conseguiu e depois ele rompeu para baixo. Essas regiões que são de rompimento, geralmente o mercado volta a tocar para continuar o order flow, tá? Isso é o básico da análise técnica clássica, né? Então, essa região aqui, se você estivesse operando dentro dessa, quando fez esse boss, a gente poderia marcar isso daqui como um nível chave do diário. Inclusive, esse aqui mais de cima também poderia ser marcado, porque a gente não sabe qual que ele vai respeitar. Mas só para a gente ter uma direção, né? Para ter um caminho. Ter algo visual que a gente possa entender o que o preço vai fazer. Atingiu o nível chave e o mercado fez o que, ó? Subiu e começou a descer. Beleza? Só que ele rompeu o fundo? Não, ele ainda não rompeu esse fundo aqui. E esse fundo, se ele perder, seria o quê? Um novo 4 horas, certo? Porque vai ser o fluxo do diário. Então a gente já sabe que o fluxo do time frame maior, desculpa, o fluxo do time frame que a gente está vendo é o menor, né? O fluxo é sempre o time abaixo. Então se a gente está no diário, o fluxo vai ser o quê? O H4. Então eu sei que se ele romper esse fundo aqui, a gente vai ter um H4. Beleza? Então aqui a gente não tem mais nada para ver. Vamos descer para o H4. Agora observa só. Quando o mercado fez o boss do diário, lembra que eu sempre falo que tempo gráfico maior, essas regiões de fundos e topos, né, de sell side liquidity ou buy side liquidity, são regiões de liquidez. Então significa que o preço vai vir aqui, ele vai vir e arregaçando para baixo. Ele geralmente bate, volta, corrige, e foi mais ou menos isso que ele fez aqui. A gente não sabe se ele vai fazer sempre, mas a gente observa. Ele fez isso aqui agora. Olha só, o mercado desceu. Aí, o que a gente começa a observar aqui no 4 horas? Você pode ver que quando ele colocou esse 4 horas para baixo aqui, ele varreu uma liquidez e colocou o H4 para baixo, certo? Só que para começar essa tendência aqui de baixa, né, para ele romper esse H4, ele tinha um fluxo. E o fluxo está aqui, ó. Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, certo? Então ele fez o quê? Uma tendência de baixa aqui. E ele foi e rompeu este fundo. Quando ele começou a correção desta estrutura de 4 horas, desse topo para esse fundo, a gente observa que o mercado também colocou um fluxo. Aqui a gente não tinha, né? A gente tem uma perna lisa. O fluxo estaria aqui em cima. Tá vendo? Porque aqui é só topo e fundo descendente, tá vendo? Não tem uma máxima mais alta, não tem um pivô, entendeu? Então, o que a gente observa aqui? Que quando o mercado caiu, ele subiu, desceu, subiu, desceu e subiu. O que é isso daqui? É uma tendência de alta, certo? Aqui ele até varreu uma liquidez e fez o que? Um H4 interno. Então, observa só. Aqui você tinha um fundo que foi varrido a liquidez dele e depois ele colocou aqui para cima, certo? Então aqui você tinha o que? Um 4 horas interno. Por que interno? Como a gente já sabe, porque dentro desse range de 4 horas, a gente tem um novo range de 4 horas, que seria esse daqui, ou seja, essa nova estrutura do 4 horas. Então a gente tinha essa estrutura dentro da estrutura do 4 horas, por isso que eu considerei uma IH4, né? Uma interna de H4, porque no mesmo time do 4 horas eu consegui ver a varredura de liquidez e colocou o topo para cima. Só que após ele atingir o nível chave, olha só, ele não fez um choque de fluxo aqui? E o fluxo do 4 horas é o que? 1 hora, certo? Então, o mercado fez o que? Um choque de 1 hora e ele veio fazendo o que na sequência? A mesma coisa. Topo falhou, tá vendo? Ele falhou em romper topo, ele não continuou o topo. Porque ele poderia ter varrido esse H1 como uma liquidez, porque se a gente estava no 4 interno, ele poderia ter vindo aqui para baixo para continuar essa alta e testar mais lá em cima do 4 horas. Aqui tem região ineficiente, então tinha contexto para ele continuar subindo, só que ele não quis.
ele veio e pum, se colocou para baixo, ele rompeu de novo esse H1. Então, aqui nós temos o que? Um choque de H1 e aqui nós temos um boss de H1, ou seja, é a confirmação da continuidade da tendência desse H1. Então, quando o mercado rompeu, por exemplo, se você estivesse no gráfico dentro dessa estrutura do H1 e você estivesse operando aqui, quando ele rompeu esse fundo e ele voltou a testar, no caso aqui, ó, quando ele desceu aqui, rompeu o H1, ele voltou a testar, às vezes, eu não sei se ele voltou muito, porque não estava na hora do gráfico aqui, mas às vezes se ele tivesse voltado para essas regiões acima e alinhasse um fluxo de 15 ou de 5 minutos, às vezes valia a pena você tentar fazer esse trade para buscar justamente essa pernada para baixo, porque você tem contexto, ele atingiu o nível chave, ele virou o fluxo, só que a gente não sabe o que ele vai fazer, entendeu? Porque querendo ou não, aqui você tinha uma interna do H1, do H4, e você tinha aqui um nível chave. E o mercado, olha só, quando ele mitiga esse nível chave, ele tem uma reação. Então, às vezes, nessa região de nível chave, como você estava numa estrutura interna, às vezes nessa reação você pode ter uma compra. Inclusive, vou até dar uma olhada aqui no gráfico menor, vou cair aqui por 15 minutos só para a gente dar uma olhada. Nada muito interessante aqui. Não deu a compra, mas ele deu a reação, né? É isso que é bacana da gente sempre ver. Porque querendo ou não, mesmo se o mercado quiser ir para baixo, a gente tem que entender que essa estrutura interna da H4 é uma estrutura forte dependendo do time que você está vendo. Então, para a gente desconsiderar ela tinha que perder esse fundo aqui. E foi o que ela fez depois. Olha só, ela veio para cá e perdeu esse fundo. Ou seja, aqui nós temos o quê? Um H4. Então, esse topo aqui, que ele foi para cima, a gente vai entender que ele foi o quê? Uma liquidez, porque o gráfico já está pronto, tá, pessoal? Eu estava marcando antes só para mostrar para vocês como que é o entendimento se não tivesse as outras barras. Só que aqui, como o mercado já está pronto, a gente entendeu que ele mitigou, varreu uma liquidez, mitigou o nível chave, fez um choque de fluxo e continuou. E aqui ele nos confirmou. Confirmou o quê? Confirmou que dentro desse range aqui do H4, pode ser que ele vai perder esse fundo aqui. A nossa ideia inicial agora é que a gente tem uma nova estrutura, que é desse topo para esse fundo, que é o que? O nosso H4 interno. O mercado pode voltar nessas regiões para continuar o movimento. Então o que eu estaria observando se eu fosse fazer um trade? Eu estaria observando o que? Esse nível chave do H4. Então eu vou colocar aqui, ó, NC do H4. Deixa eu ver se tem alguma coisa no diário. Olha só, essa é a barra de hoje. Então a gente também tem o nível chave do diário aqui, certo? Ó, um pouquinho acima. Então vou marcar isso aqui também para ficar didático, para a gente observar. Tá muito perto, né? Então você pode marcar o primeiro ou o último, tanto faz. É só para você ter um tipo de referência. Tá vendo como tá muito perto? Às vezes nem vale a pena ficar colocando todos eles. A ideia aqui não é o nível chave em si, não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro, não é o nível chave ou o order block que você marca. É o contexto que você cria através da sua narrativa. Então, eu consigo te mostrar desde antes. Olha só, a gente estava falando do gráfico diário, a gente estava falando depois da interna, né? A gente tinha esse mensal, depois a gente tinha essa interna do mensal, depois a gente tinha um choque do diário, depois foi um boss do diário, para aí a gente chegar nessas regiões aqui agora. Então, tudo tem um contexto, é que nem eu falo, é uma escadinha que vai acontecendo, entendeu? Agora, vamos observar o quê? Que daqui para baixo o mercado ele não tem um fluxo, então eu vou cair aqui por 1 hora. Observa que aqui numa hora, o mercado tentou colocar um fluxo, certo? Olha só. Aqui já tem, né? Então aqui, ó, seria tipo aqui seriam 15 minutos, por exemplo, porque a gente está olhando pela 1 hora. Então esses, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem o quê? 15 minutos. Certo? Aqui a gente tem 15 minutos. Aí o mercado tá o quê? Sobe, desce, sobe. Tentou romper fundo e não conseguiu. E rompeu o topo. Então nesse momento aqui, ele nos mostra que agora pode ser que o mercado começou a correção pelo menos desse 15 minutos. Pelo menos.
Então a gente não sabe quanto ele vai corrigir. Ele pode continuar aqui e já cair, ou atingir essas regiões aqui de níveis chaves que a gente tem mais acima, que eu já expliquei para vocês. Só que agora você tem uma ideia e você consegue compreender que aqui você também tem um 15 minutos. E é por isso que agora que ele fez esse choque aqui, né? Na verdade não foi um choque, ele simplesmente virou o fluxo nesse momento aqui. Ele pode continuar essa tocada até chegar nos níveis de interesse para continuar caindo. Só que a gente não sabe se ele vai chegar aqui e cair ou se ele vai romper topo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que trabalhar sempre com o mesmo formato, que é sempre o que? Alinhando fluxo e estrutura. Então eu vou cair mais um time. Já tá numa hora, né? Mas eu vou cair mais um time porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Agora a gente tá vendo que tá no 15 minutos, né? Você concorda que se por acaso o mercado descer nessa região e alinhar alguma coisa, a gente poderia acreditar que ele poderia vir corrigir até cima para depois ele vir e realmente fazer o movimento de baixa? Parece que sim, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que dentro do mercado, dentro das estruturas, independente se a tendência está de alta ou de baixa, você tem estruturas dentro de estruturas, né? Você tem estruturas e subestruturas. Então a leitura tem que ser a mesma. A gente não sabe se ele vai tomar esse topo aqui como uma liquidez e ele já vem caindo, ou se ele vai realmente respeitar esse fluxo aqui que ele recém criou e vai voltar para cima. E é por isso que a gente fala, vamos sempre observar o fluxo, entendeu? Vamos sempre observar o fluxo. Inclusive aqui, como a gente está dentro da estrutura de 15 minutos, eu não consideraria um 15 minutos, né? Eu consideraria o quê? Uma interna de 15 minutos. Porque quando você desceu por 15 minutos, a gente consegue ver um fluxo aqui, olha só. Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Então assim, a gente tem um fluxo. Para a gente acreditar realmente que ele vai continuar subindo, ele poderia, pelo 15 minutos aqui, ele deveria no mínimo virar essa região para cá. Entendeu? Se ele não vira essa região, porque aqui a gente tem uns 5 minutos. Certo? Porque é o fluxo, certo? Então o fluxo do 15 minutos é o quê? 5 minutos. Só que você vai falar assim, mas o interno do 15, pela hierarquia de time, não seria maior do que os 5 minutos? Então, teoricamente sim, mas dentro das estruturas não. Porque aqui a gente consegue ver claramente, olha só, que a gente tem, querendo ou não, essa estrutura aqui, certo? Olhando pelo 15 minutos. Só que dentro dessa estrutura, a gente tem esse 15 interno. Então, se por um acaso ele chega nessas regiões, não rompe esse topo e alinha algo aqui para baixo, a gente pode continuar o fluxo de venda antes de chegar no nível chave. Só que a gente sabe que o mercado gosta de buscar ineficiência. Então, esse topo aqui a gente pode dar uma olhar com uma possível liquidez. Então, o mercado pode chegar tanto nessas regiões e fazer um choque de fluxo e continuar, ou mais aqui para cima, chegar nessas regiões e fazer a mesma coisa, entendeu? E isso não significa que o mercado vai continuar caindo, entendeu? Mas pelo que o mercado vem nos mostrando, ele tem chances de continuar seguindo esse order flow de baixa, porque assim, quando a gente pega, deixa eu pegar aqui pelo diário, quando a gente pega essa perna aqui, ó, lembra que a gente estava falando do interno do mensal, e a gente traça o nível de precificação aqui, ó, prêmio de desconto. Deixa eu até pegar no semanal. Observa onde está o nível de precificação. Aqui, ó. Então, os 50% tá bem longe ainda. Não significa que ele vai ter que bater, tá? Aqui nesse lugar. Não significa isso. Os 50% é só para a gente ter o quê? Uma visão, uma ideia do que é caro e do que é barato. Então, eu acredito ainda que o mercado realmente vai continuar fazendo topos e fundos. Se ele vai chegar nos 50%, eu não sei. Entendeu? Mas é isso que a gente pode observar. E próximo dessas regiões, a gente tem o que no semanal? Olha só, o nível chave aqui. Certo? Não, deixa eu marcar primeiro. A gente tem esse Fair Value Order Block, que é gigantesco, né? Então eu vou marcar aqui só para ficar bem didático. Então a gente tem aqui esse FVOB. E a gente tem o que? O nível chave desse semanal aqui. Então eu vou marcar o nível chave do semanal. E aí quando você cai lá por 4 horas, você vê que assim, agora a gente tem mais motivos ainda para acreditar que o mercado pode vir aqui para baixo. Só que você tem que lembrar de uma outra coisa, tá? Lembra que a gente tem essa estrutura de 4 horas? Se por um acaso o mercado quiser
Ele não rompeu o fundo, ele fez uma barra de alta. Se o mercado quiser vir aqui para cima, ele pode vir. Ele pode tomar esses fundos aqui, desse H4, desse H1, desse H4 interno, como liquidez, para depois fazer o movimento. Porque lembra que a gente fala que estrutura de time frame menor é liquidez para o time frame maior? Então isso daqui pode ser uma liquidez para o futuro. E é por isso que eu falo, eu não sei o que o mercado vai fazer amanhã. Então a gente não sabe, ninguém tem bola de cristal. O que a gente sabe é, dentro do nosso contexto, da nossa leitura, a gente tem algumas coisas que o mercado pode fazer. Então a gente projeta cenários. Então dependendo do cenário, eu mostrei vários cenários para vocês aqui. Então dependendo do cenário, você vai ter um tipo de análise. E é isso que faz a diferença na hora do trade. É você conseguir entender vários cenários possíveis e quando o preço faz e dá um gatilho dentro do cenário que você acredita que pode acontecer, você vai e executa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, espero que tenha ficado claro. Se teve alguma dúvida, se eu falei alguma coisa errada, falem aí comigo, deixem uma mensagem. E é isso aí, bons trades, até a próxima.